galera! Aqui quem fala é a Júlia e hoje eu estou trazendo para vocês o tão pedido resumo com spoilers do livro Tempo de Desprezo, o quarto da saga de The Witcher. Mas preparados? Vamos lá! O primeiro capítulo de Tempo de Desprezo começa com um ponto de vista do personagem Applegate, um mensageiro do rei de Aedirn. Applegate está a caminho para entregar uma mensagem ao rei Foltest, da Teméria, e para em uma estalagem perto de Elander, onde fica o templo de Meritelli. Lá ele vê uma bela mulher de cabelos negros e uma adolescente usando um gorro. Educado, o estafeta cumprimenta a menina, que, em uma voz metalizada, lhe deu uma profecia estranha sobre um perigo silencioso com penas e areia quente, e partiu. Perturbado, Applegate também segue seu caminho. Eventualmente, o estafeta entrega a mensagem do rei Demavend, o rei de Aedirn, para Foltest, o rei de Teméria. Nessa mensagem, diz que tudo está pronto para o ataque em Dol Angra, que faria parecer que Nilfgaard quebrou o pacto de cessar-fogo. O rei temeriano responde que o ataque deverá ser adiado, pois os magos convocaram um congresso que poderia mudar as coisas, e que eles deveriam parar de buscar a leoazinha de Cintra, pois ela já estava morta. Applegate galopou urgentemente para dar a mensagem a Demavend, mas encontrou a estrada bloqueada por uma comoção causada por um monstro. Um bruxo de cabelos brancos, chamado Geralt, havia matado a mantícora que impedia a passagem e partiu em direção a Darien, com pressa. Vemos então o ponto de vista do bruxo, que acorda de um pesadelo, sonhando com Ciri sendo perseguida pelo cavaleiro de Elmo Alado. Ele conta o seu dinheiro dos contratos recentes que pegou pela estrada e parte em direção ao seu destino, Codringer e Fen, assessoria e serviços jurídicos. Geralt havia contratado Codringer, um advogado, para investigar mais sobre quem era Rience. O homem misterioso havia sido expulso da escola de feiticeiros de Banard, foi treinado para ser um assassino, agia agora apoiado por um feiticeiro muito poderoso e desconhecido e espiava para Nilfgaard. Codringer também conta a Geralt que espiões de Foltest o procuraram para investigar o paradeiro de Cirilla, e ele informou para eles que, com toda certeza, a menina estava morta. O advogado informa ao bruxo que é do interesse dos reis que Cirilla não esteja viva para reclamar o trono de Cintra, e leva Geralt ao seu associado, um anão sem pernas chamado Fen, para que ele explique o porquê. Fen conta sobre a importância política e estratégica de Cintra, e como a menina pode se tornar uma ameaça se cair nas mãos de Nilfgaard. O trono de Cintra só aceita herdeiros homens, e se Ciri caísse na mão das pessoas erradas, poderia dar à luz ao herdeiro que acabaria com os planos do norte. Codringer e Fen então revelam sua ideia para invalidar a posse de Cintra, caso a mentira da sua morte fosse descoberta e ela fosse capturada. Bastava espalhar o fato de que o pai da Ciri, Dany, não era na verdade um príncipe, já que não havia registro de seu nome em lugar algum das famílias reais, e esperar que o seu status de bastarda diminuísse seu valor político e, caso descoberta, não fosse assassinada ou forçada a um casamento. Geralt então pergunta aos dois o significado de criança do sangue antigo, ao qual Fen atribuía uma profecia élfica, que o par pesquisará um pouco mais sobre depois. E então, o advogado sugere que o bruxo leve Ciri com ele para Kaer Morhen e fiquem escondidos lá, deixando que uma sósia assuma o lugar da menina, mostrando uma foto de uma garota que ele encontrou. Geralt recusa veementemente, não ousando permitir que outra criança inocente morra ou seja usada no lugar de Ciri somente por ser parecida com ela. Por fim, Codringer avisa que há 3 assassinos de aluguel seguindo Yennefer e Ciri, e Geralt parte em direção ao destino das duas. Encontramos Applegate novamente em uma estalagem. Ali entra um homem de cabelos brancos que aconselha o estafeta a não sair para o pátio, não importa o que aconteça. Logo, 3 homens entram no estabelecimento, procurando por 2 damas andando em direção a Gors Velen, uma mulher morena e muito bela, e uma adolescente de olhos verdes. Isso lembra o estafeta da profecia, de penas cinzentas e areia quente. Os 3 assassinos então reconhecem um homem de cabelos brancos, e os 4 partem para o pátio em frente à estalagem. Ouvem-se sons de lâmina e gritos agudos. Depois do massacre, o homem de cabelos brancos volta ao dentro da estalagem e avisa que se alguém perguntar o que aconteceu aos homens, diga a eles que cruzaram o caminho do Lobo Branco. Applegate então segue seu caminho e chega ao seu destino, passando o recado do rei Demavend de Aedirn
para Vizimir, de Redânia. Quem recebe a mensagem é o espião Dijkstra. A mensagem é: o ataque falso contra Nilfgaard está pronto, os reis não comparecerão ao Congresso dos Magos e a leoazinha de Cintra está morta. Ele então conta o que aconteceu na estalagem, e Dijkstra deduz que se Geralt está envolvido, então a Ciri de jeito nenhum está morta. Dijkstra manda mensagem para Demavend, dizendo que o exército de Nilfgaard se reuniu em Dol Angra e que espera um pretexto para atacar, como esperado. Applegate parte em disparada. Entretanto, a elfa Toruviel e o líder Scoia'tael Yevon veem um homem passando pela estrada. Os dois debatem se devem matá-lo ou não, mas Yevon resolve mostrar a sua proeza com um arco, soltando uma flecha de penas cinzentas com precisão mortal. Applegate cai na areia quente, mas já não sente mais nada. No segundo capítulo, acompanhamos Ciri e Yennefer na estrada até Gorsvellen. As duas ficam indignadas pelo tratamento dos cadáveres dos elfos de Scoia'tael no caminho, mas procedem ao seu destino com pressa. Enquanto passam pela cidade, Ciri fala que não quer ir à escola de feiticeira alguma, e sim ficar junto de Yennefer e Geralt para sempre. As duas então chegam ao banco de Ankard, onde o anão de mesmo nome conta à feiticeira que havia pessoas interessadas em suas cartas e movimentações bancárias, mas isso não a surpreende. Ele também conta que houve um aumento na compra de barcos que foram enviados a Dol Angra, que atiça o interesse da feiticeira. E por fim, Yennefer pede que seu amigo de Ankard faça um pagamento sigiloso para a matrícula de uma nova aluna em Aretusa, a escola de feiticeiras. O anão então informa a Yennefer que o bruxo esteve próximo, na cidade de Hirundum, e descobrimos que Yennefer vem aumentando o valor do pagamento dos contratos de Geralt há anos, secretamente, para garantir que ele recebesse o suficiente para sobreviver. Ankard então sugere que Ciri vá conhecer a cidade, para que ele e Yennefer possam conversar privadamente, e manda seu assistente Fábio acompanhar a menina. A feiticeira só permite depois de dar à sua filha um amuleto que a tornará oculta em uma situação de apuros. Os dois passeiam por Gorsvellen, onde o menino mostra a vista da ilha de Thened para Ciri. Ele mostra Loxia, a entrada da ilha, o palácio de Garstang, onde acontecerá o Congresso dos Magos, Tor Lara, ou a Torre da Gaivota, um portal instável acima da estrutura, e Aretusa, a escola de magia para meninas. Ciri também pede que ele conte onde fica a cidade de Hirundum. Depois disso, os dois passeiam pela cidade, comendo guloseimas e vendo as atrações. Em uma delas, um homem anuncia que possui um basilisco vivo em uma jaula, atraindo a atenção da jovem. Lá dentro, Ciri vê que não se trata de um basilisco, mas sim de uma serpe, também conhecida como Wyvern. A jovem desafia o dono da tenda, se aproximando para provar a verdadeira natureza da fera, mas o draconídeo se solta da jaula. Multidões e gritos ocorrem, enquanto Ciri rouba a espada de um escudeiro e, com precisão, mata a serpe. Para se despistar, ela dá o crédito ao escudeiro do qual ela roubou a espada e se separa de Fábio, ativando o amuleto dado por Yennefer. Depois da poeira baixar, os dois se encontram novamente, mas são surpreendidos por duas feiticeiras, Tissaia de Vries e Margarita Luantil, reitora de Aretusa. As duas estavam na cidade à procura de noviças que haviam fugido de Loxia, e encontraram Ciri graças ao feitiço utilizado, confundindo a menina com uma das fugitivas. Depois de usar alguns feitiços, as duas magas descobrem que ela na verdade era noviça de Yennefer. Encontram ela no banco de Ankard e logo vão para um albergue de alta classe juntas. No local, as três feiticeiras e Ciri vão para uma casa de banho. Lá, a menina ouve zangada a discussão sobre o seu futuro na escola de Aretusa. A conversa só é interrompida quando Rayla, oficial edirniana e uma das responsáveis pelo massacre dos não-humanos visto nas muralhas da cidade, entra para pedir dispensa da escolta de Tissaia, que já havia chegado em seu destino. Quando a mulher sai, Ciri observa que Rayla usa uma porta lateral que leva diretamente para fora dos muros da cidade. As amigas Rita e Yennefer conversam muito, bebendo álcool ao olhar condenatório de Tissaia, enquanto Ciri prepara um plano de fuga e consegue sair por aquela portinha, enganando o taverneiro e levando consigo um cavalo. Ela deixa para trás uma carta pedindo perdão a Yennefer pela desobediência e dizendo ter ido a Hirundum à procura de Geralt. A menina cavalgou rápido, na ansiedade de se reencontrar com um bruxo,
seguindo seus instintos enquanto ao caminho. No horizonte ela vê Torlara, a Torre da Gaivota, e sente um mau presságio. Vozes e gritos em élfico começam atrás de si, lembranças vívidas do que aconteceu junto ao comboio dos anões, na estrada até o templo de Melitele daquela vez. A menina corre em um galope desenfreado, se vê mais uma vez indo em direção a Torlara, como se estivesse sendo atraída. E medo. Em suas visões ela vê o cavaleiro de Almalado. O céu escuro então mostra uma luz, de onde surgem assustadores cavaleiros montados em esqueletos de cavalos, o coro espectral, a perseguição selvagem, chamando a filha do caos, a criança do sangue antigo, a juntar-se a ele, aos cadáveres. Sirius recusa, correndo a pleno galope. Em Hirundum, Jaskier conversa com um Ananico, à espera de Geralt. O bruxo aparece dizendo ser uma noite de maus presságios, até que um cavalo montado por uma menina aparece no dique, sendo seguida por uma visão horripilante. Surge um clarão, e dali emerge Yennefer, com o rosto coberto de fúria. A feiticeira faz um feitiço que faz com que as aparições espectrais desapareçam, e Ciri, depois de chegar a galope, desce já pedindo perdão. Jaskier vê a dúvida nos olhos da menina, que não sabe se abraça Geralt ou Yennefer primeiro, e sem saber quem escolher, finge desmaiar. Ciri acorda no dia seguinte e vê que Geralt e Yennefer estão conversando na rua. Ela vai tentar espiar, mas é surpreendida por Jaskier, que de sua forma poética, conta à menina o que está acontecendo. Os dois, de sua forma, estão pedindo perdão um ao outro pelos erros do passado, por coisas que não compreenderam e por coisas que não queriam compreender. O terceiro capítulo começa com Geralt contando como aceitou o convite de Yennefer para acompanhá-lo ao banquete em Tenned, após uma longa, sincera e emocionante conversa que levara para o esquecimento os antigos conflitos, derretera o gelo do ressentimento, orgulho e obstinação. Ele também fala sobre como aceitou o convite para tentar descobrir quem seria o feiticeiro que Codringer disse estar interessado em Ciri. Os quatro, Geralt, Ciri e Yennefer e Jaskier, partem para Tenned, ficando em Loxia. O bruxo e a feiticeira se arrumam para o banquete no Palácio de Aretusa, ao qual Geralt descobre com grande tristeza que terá de comer de pé, além de socializar. Ao entrarem, os feiticeiros sentem imensa curiosidade pelo acompanhante de Yennefer, tentando ler sua mente e decifrar o motivo dele estar ali. Como resposta, Geralt mostra em seus pensamentos o quanto Yennefer é importante para ele, e que os magos invejosos não significam nada. Em meio a uma conversa natural sobre a comida do banquete, Geralt diz "eu te amo", verbalmente, pela primeira vez. Depois do choque, Yennefer responde com o seu próprio "eu te amo". O resto da noite segue com o casal sendo abordado por diversos magos e feiticeiras, em um misto de fofocas casuais e maquinações políticas. Vemos as feiticeiras Sabrina Glevissig, Marty Sodergen e Kira Metz com vestidos provocantes. Philippa Eilhart, a Senhora Coruja, que promete a Geralt misteriosamente e convictamente que lhe entregará Rience na manhã seguinte. O acompanhante dela, o espião Dijkstra, que tenta tirar informações de Geralt. Triss, que dá um sorriso estranho quando Yennefer diz para ela que ela poderá visitar Ciri depois da reunião na manhã seguinte. Conhecemos também os membros do capítulo e do Conselho Supremo. Yennefer apresenta os magos do capítulo, que seriam os representantes supremos dos magos. Hen Gedindave, o mais antigo dos feiticeiros vivos, Tissaia de Vries, apenas alguns anos mais nova que ele e sua mentora, Francesca Findeber, chamada de Enidan Gleana, a Margarida dos Vales, a mulher mais linda do mundo, uma elfa puro sangue, Vilgefortz de Rogeven, herói de Soden, jovem e muito talentoso, e por fim, Artaud de Terra Nova. O Conselho Supremo, o segundo grupo de liderança, são Fecard de Cidaris, Heathcliff de Oxenford e Carduin de Lan Exeter, além da feiticeira Philippa Eilhart e da própria Yennefer, desde a Batalha de Soden. Vilgefortz então toma interesse por Geralt. Ao andar com o feiticeiro, o bruxo é apresentado à sua assistente Lydia van Bredevust, uma mulher que perdeu o maxilar e se comunica somente por telepatia. A conversa começa em uma galeria de arte, onde ele e Vilgefortz comentam sobre os grandes marcos da história da magia. No fim, eles discutem uma pintura de Lydia, que mostra o encontro de Clegane the Lord e Lara Dorren, um feiticeiro humano e uma elfa da elite dos Angstaverne, os sábios elfos. Geralt manteve a compostura,
mesmo vendo os olhos de Ciri nas telas que mostravam Lara Dorren. Vilgefortz então conta mais sobre Thened, falando também sobre Tor Lara, a Torre da Gaivota, que é um portal instável, supostamente ligado à não descoberta Tor Zirael, a Torre da Andorinha. Vilgefortz então pergunta por que Geralt nunca se tornou um feiticeiro, e passa a contar a sua história. Como saiu da sarjeta, foi criado por druidas, virou um soldado, estuprador, assassino, até encontrar uma feiticeira, e que, derivado disso tudo, tornou-se um feiticeiro movido a puro ódio. Geralt fica cansado dos rodeios e pergunta ao feiticeiro qual é a sua proposta. Vilgefortz pede que Geralt abandone a neutralidade e se junte a ele, insinuando que um cavaleiro negro se aproxima e que a única forma de manter Ciri realmente salva é ao seu lado. Ao partir, pede que Geralt não confunda o céu com as estrelas refletidas na superfície de um lago, dando tempo para ele pensar. Geralt conta tudo a Yennefer depois do sexo, e a feiticeira garante ao bruxo que Ciri estará sob a sua proteção na escola de Aretusa. O bruxo então pondera sobre a vida que Yennefer teve na escola, ao qual é muito doloroso para ela conversar sobre. Eles fazem amor mais uma vez, apaixonados e totalmente entregues, falando sobre o futuro. Geralt sonha com uma casa, onde ele e Yennefer poderiam viver em paz. A feiticeira se entristece em saber que isso seria impossível, que o importante era o momento, no qual os dois pertenciam um ao outro. O quarto capítulo começa com Ciri tendo pesadelos, com uma ave de rapina e uma torre no céu, onde dançam relâmpagos e outras visões. Mais sonhos com gritos de horror, uma menina em uma foto chorando, e distante, um homem e um anão sem pernas em uma sala repleta de livros. Vemos Fen e Codringer descobrindo a origem de Ciri, do sangue antigo, o último broto da árvore de ódio. A menina é uma descendente de Falca, uma governante brutal, conhecida por ser um monstro em forma de gente. Os dois também descobrem a profecia de Ithlin, que fala do sangue imaculado e maldito, e que Falca era maldita, já que a sua mãe havia sido amaldiçoada por Lara Dorren, sob profecias que diziam que do sangue de Falca nasceria um vingador que destruiria o mundo antigo e construiria um novo sob as suas ruínas restantes. Eles deduzem que Emhyr Varamreis, imperador de Nilfgaard, procura Cirila por isso, pois espera que o filho dela seja a criança da profecia. Os dois são interrompidos quando alguém bate na porta. O advogado abre e é atacado por um meio-elfo, que mata Codringer em nome de Rience. O Fen espera os atacantes com uma besta armada, mas é facilmente subjugado. O meio-elfo encontra alguns papéis e uma foto de uma menina de cabelos claros, pegando para si o que julgou importante. Esse meio-elfo então bota fogo no escritório e parte, deixando Fen para trás uivando em meio ao incêndio. Ciri acorda e percebe que os feitiços de proteção de Yennefer foram removidos. Na porta surge Yennefer, que pede que a menina a acompanhe. Antes disso, em Aretusa, Geralt acorda no meio da noite e sai do quarto para se aliviar, surpreendendo-se quando seu medalhão vibra em função de feitiços sendo lançados. Ele segue os sons e vê Dijkstra imobilizando o feiticeiro Terra Nova, membro do capítulo, sendo surpreendido quando dois capangas redanianos também o capturam. Junto a eles estavam Kia Metz, que coloca algemas de dimerítio no mago, esse metal que inibe magia, e Detmold, outro mago nortenho. Eles debatem o que fazer com Geralt e se mostram confusos, pois não sabem quais são as lealdades de Yennefer. Dijkstra assume a responsabilidade pelo bruxo e explica que vários feiticeiros haviam traído o norte em favor de Nilfgaard e planejavam um golpe mais tarde, na reunião. Como resposta, os feiticeiros leais ao norte estavam prendendo os traidores. Dijkstra leva o bruxo a Philippa Eilhort, que está acompanhada de mais redânios e feiticeiros. Além de Kira e Detlef, estão Radcliffe, Sabrina e Triss, ajoelhada em uma poça de sangue pertencente a Lydia van Bredervoort, a assistente de Vilgefortz, morta na tentativa de fuga do seu mestre. Triss tapa a visão do Geralt com magia e Philippa urge que todos sejam levados a Garstang, por fim pedindo que levem a curandeira Marti ao velho Gedindave, que parece ter sofrido um infarte com a confusão. Mas é interrompida por Tissaia de Vries, que está horrorizada com o que está acontecendo. Como não pode ver, Geralt apenas ouve quando trazem Francesca Findabair ao recinto,
acusada de ter se vendido a Emhyr em troca de um país onde os elfos seriam livres, e Fecart, membro do conselho, também um traidor nilfgaardiano. Vilgefortz também é capturado, e traz consigo uma lista de traidores. Com todos presos, Philippa dispensa Dijkstra e seus soldados, que levam consigo Geralt. No caminho, Dijkstra pede que o bruxo busque Ciri, oferecendo asilo para ela em Redânia. Isso é o suficiente para que Geralt ataque o espião, dando início a uma confusão com os soldados. Depois de todos derrotados pelo bruxo, Jaskier aparece desesperado, informando que Ciri sumiu do seu quarto. O bruxo se prepara para voltar a Aretusa e manda Jaskier fugir. Para impedir que os sigam, Geralt quebra a perna de Dijkstra. No castelo, Geralt corre para o quarto que compartilhava com Yennefer para então encontrá-lo vazio. Procurando por ela, ele vê Marte chorando por não ter conseguido salvar o velho Hen Gedindave, que morreu do coração. O bruxo pede que a curandeiro guie até Garstenning então. No caminho, eles veem o mago Doregarai correndo e gritando, até ser acertado por uma flecha lançada por 2 elfos Scoia'tael. Geralt neutraliza um deles e outro mago neutro, Carduin, mata o outro. Eles resgatam Doregarai, que fica aos cuidados de Marte, e Carduin informa sua versão do que aconteceu. Francesca deixou que os Scoia'tael entrassem no castelo, Tissaia removeu as proteções mágicas de Garstang, e 2 magos nortenhos já haviam morrido. Carduin urge que fujam, já que abrir portais naquela proximidade da Torre da Gaivota seria suicídio. Geralt parte na direção oposta, em direção ao caos, até que Keira Metz de repente cai ferida em cima dele, tendo sido lançada por Terra Nova e quebrado uma perna e as costelas. Ele a carrega no colo, enquanto vai em direção a Garstang à procura de Yennefer, e Keira conta a ele o que aconteceu. Enquanto Geralt lidava com Dijkstra, Tissaia tentava convencer Philippa de parar com aquela loucura, mas a Senhora Coruja começa a explicar o plano dos traidores. Nilfgaard daria os reinos do norte a Vilgefortz e Dol Blathanna a Francesca pelo seu papel na traição. Terra Nova e Fecart também ganhariam províncias. Mas Tissaia não é convencida por essa explicação. Para provar o seu ponto, Tissaia pede que Yennefer traga uma jovem médium ao recinto, e a garota tem um presságio que mostra que os reis do norte planejaram um novo ataque ao Império, mas que fosse feito de forma a parecer que Nilfgaard quebrou o cessar-fogo. Tissaia acusa Philippa de se beneficiar com a guerra, e de ter prendido com algemas de Dimerítio as únicas pessoas que tinham um verdadeiro interesse em impedir essa carnificina. Durante o caos, a médium, que é Ciri, também revela que o rei Vizimir de Redânia havia sido assassinado na noite anterior. Tissaia usa essa informação para insinuar que tudo havia sido obra de Philippa, que queria governar Redânia sozinha, sedenta de poder. A Senhora Coruja urra e pergunta a Yennefer de que lado ela está, de quem foi o responsável por trazer aquela médium até eles. A resposta é que foi tudo a pedido de Tissaia, a sua mentora de confiança, que era neutra naquela situação. Depois disso, Tissaia de Vries remove o feitiço que bloqueava a magia do recinto e libera todos os magos capturados, achando que estava fazendo o que é certo. Entretanto, os libertados deixam que os Scoia'tael entrem, comandados por um Nilfgaardiano de Elmalado e acompanhado pelo mago Rience. O massacre começa, com várias casualidades entre os feiticeiros. Quando Tissaia vê os cadáveres, compreende o seu erro e tenta proteger os magos que foram fiéis ao norte, tentando derrotar os traidores nilfgaardianos, mas Vilgefortz apenas ri da cara dela. Tissaia perde a cabeça e foge, e Yen e Ciri somem da cena. Ao ouvir essa história, Geralt deixa Keira em um local seguro e corre atrás delas. Vemos Ciri e Yennefer fugindo no meio da confusão, com a menina recuperando a consciência depois do transe. Yennefer percebe que cometeu um erro horrível e faz de tudo para proteger a sua filha durante a fuga, matando todos os Scoia'tael em seu caminho. Ao ver que não havia saída, Yennefer decide se sacrificar, ficando para trás enquanto Ciri escapa. A menina implora para não ficar sozinha, mas a feiticeira pede que confie nela e fuja. Ciri se vê cercada por elfos, sempre correndo. Em sua fuga, ela é capturada pelo feiticeiro Terra Nova. Entretanto, é salvo quando uma coruja baixa silenciosamente do céu e cava as garras nos olhos do feiticeiro traidor. Antes que Terra Nova pudesse reagir, Geralt aparece de repente e corta sua cabeça com a espada. O bruxo finalmente se reúne com Ciri,
e os dois continuam em sua fuga, enquanto Philippa fica para trás para continuar lutando. Em outra parte do castelo, um elfo informa a Cair, o cavaleiro do Almalado, que a menina tinha sido vista correndo em direção a Aretusa. Voltamos para Ciri e Geralt. Assim como Yennefer, o bruxo decide se sacrificar para que a menina tenha mais tempo para fugir. Ele entrega a espada dela antes disso, e ela corre. Ciri ouve atrás de si o som de cascos, e surge o cavaleiro de Almalado. Frio e terror a consomem, quando ela se vê encurralada. Ele se aproxima, dizendo estar cumprindo ordens, enquanto ela grita, dizendo que ele nunca mais tocará nela. Em um salto, Ciri se livra agilmente de suas mãos, atingindo-o com sua espada. Ela remove o elmo alado de seus pesadelos e prepara-se para dar o golpe mortal, mas não o faz. Embaixo do elmo não havia mais o cavaleiro negro de Cintra, mas somente um jovem pálido de olhos azuis celestes, com expressão contorcida de medo e pavor em uma poça do próprio sangue. Ciri não teme esse jovem, nem o odeia. Ao ouvir os gritos do Scoia'tael se aproximando, ela rouba o seu cavalo e parte a galope, deixando-o para trás. Os elfos alcançam Cair e tentam ajudar em seus ferimentos causados por Ciri. Ele urge que eles continuem sua perseguição, mas são todos surpreendidos por Geralt, que executa um autêntico massacre. Quando o bruxo se aproxima de Cair, o jovem implora que não o mate. Geralt pede apenas um motivo para poupar sua vida, ao qual Cair responde: "Fui eu quem atirou de Cintra naquela ocasião, do incêndio. Salvei a vida dela." Quando Cair abriu os olhos, o bruxo já havia seguido em frente. Geralt estava no encalço de Ciri, em direção à Torre da Gaivota, quando é surpreendido por Vilgefortz. O feiticeiro já chega cantando vitória. Já não existe mais conselho ou capítulo dos magos. Nilfgaard avança para o norte. Emhyr não passa de uma ferramenta em suas mãos, e logo à frente está Cirilla, encurralada em uma torre. Ele oferece a Geralt mais uma vez um lugar ao seu lado, pedindo que o bruxo entre na torre e lhe traga Cirilla sem complicações. O bruxo usa o exemplo da pobre Lídia, ao qual Vilgefortz ordenou que morresse para que ele tivesse chance de escapar e enviar um sinal a Rience, para mostrar que o feiticeiro não tem aliados, que ele só se aproveita das pessoas e não vai permitir que ele se aproveite de Ciri. E começa uma batalha, e o bruxo perde. Uma derrota sem precedentes, onde Vilgefortz o golpeia constantemente com seu bastão. O bruxo cai em uma poça do seu próprio sangue e vômito. Vilgefortz se despede, com pressa de alcançar a menina, e como presente destroça o osso da coxa de Geralt. O bruxo desmaia de dor. Tempos depois, Triss encontra o bruxo ferido e o arrasta pelo chão coberto de cadáveres. Geralt pergunta de Yennefer, sem resposta, e ao ouvir o som dos soldados redanianos, lembra que se Dijkstra o encontrar, ele estará morto. De repente, Tissaia se materializa, descabelada e suja, queimando os redanianos que subiam as escadas. Antes de partir, Tissaia urge que Triss fuja, que use um portal, já que o portal da torre deixou de existir, tendo desabado. A jovem feiticeira implora que Tissaia ajude Geralt, já que não tem forças para teletransportá-lo dali, e se ficar ali, morrerá. Tissaia a ajuda. O quinto capítulo começa com Jaskier chegando nas proximidades das florestas de Brokilon. Morrendo de medo das flechas mortais da Dríade, o bardo se aproxima mesmo assim, e começa a tocar uma canção em élfico com o seu alaúde. A música atrai uma Dríade que para ouvir a canção. Ela o leva ao seu amigo Geralt, que havia sido teletransportado para a floresta por Triss e Tissaia. As Dríades cuidaram de seus ferimentos, mas ele ainda sentiu uma terrível dor na perna. Jaskier informa a um curioso Geralt que não sabe o que aconteceu com Yennefer e Ciri e sobre o novo ataque nilfgaardiano a Lyria e a Aedirn, e seu avanço imbatível pelos reinos do norte. O caos deixado em Redânia após a morte do rei Vizimir só facilitou o ataque. Enquanto Jaskier conta essa história para o Geralt, nós vemos os pontos de vista afetados por isso. Começando por Menel Coihorn, que é um marechal de campo nilfgaardiano depois de uma de suas vitórias. Ele informa que a abordagem de deixar os camponeses em paz deve ser esquecida a partir de agora. A invasão deverá ser brutal. Devem queimar tudo que pode ser queimado. Para trás da passagem do exército nilfgaardiano, não deve sobrar nada além de terra carbonizada.
Vemos também a perspectiva da resistência nortenha pelos olhos de Rayla, liderando uma retaguarda. O seu grupo é assassinado por elfos Scoia'tael antes mesmo que os Nilfgaardianos chegassem. Os soldados de Aedirn lutavam como diabos, nenhum deles querendo ser pego com vida pelos Scoia'tael. Preferiam morrer lutando. Também é mostrado que o rei Foltest de Teméria fez um acordo com Nilfgaard, já que Aedirn havia sido tomada, o rei Démaven fugido para Redânia e o destino da rainha Maeve desconhecido. Graças a esse acordo, Nilfgaard não tomou Marracan, a cidade dos anões. Vemos soldados do reino de Cadwyn recebendo ordens para permitir que o exército nilfgaardiano atravessasse o Vale do Pontar. O rei Henselt de Cadwyn também fez um acordo. Seu exército marchará até a ponte sobre o rio Dyfni e devem apertar as mãos de Menw Coehoorn, o marechal de campo nilfgaardiano, sobre o ensanguentado e moribundo reino de Aedirn, que será dividido entre Cadwyn e Nilfgaard. Quanto aos magos, Philippa ficou em Redânia, ajudando a rainha viúva, junto de Triss e os outros feiticeiros temerianos expulsos por Foltest. O restante dos magos fugiram para os reinos neutros de Kovir e Hengfors. O paradeiro de Vilgefortz e seus sócios continuou desconhecido, com exceção de Francesca Findabair, que virou rainha de Dol Blatnana. Em seu reino, a Margarida dos Vales conversa com Filavandrel, o rei élfico que aparece no conto Os Confins do Mundo do livro O Último Desejo. Ela informa que Emhyr deu a eles o seu reino, mas que tudo vem com um preço. O reino dos Elfos Livres deve publicamente repudiar os comandos do Scoia'tael e deixá-los atacando e morrendo nos Reinos do Norte. Em seu quarto, vemos Tissaia de Vries terminando uma carta. Da porta vem barulhos de botas de soldados, mas não importava mais quem estava subindo. De uma gaveta, a feiticeira puxa uma faca com cabo de marfim e corta ambos os pulsos, tirando a própria vida. Ao ouvir tudo isso, Geralt lembra das palavras de Ciri sobre neutralidade e decidiu que ela estava certa. Não há como permanecer neutro em situações horríveis como esta. Por fim, Geralt pergunta por Yennefer, e Jaskier não consegue repetir os rumores que deixam a entender que ela era uma das traidoras nilfgaardianas. Mas o bruxo entende mesmo assim. E por fim, quando Geralt diz que partirá em busca de Ciri, Jaskier conta o que ele ouviu. Uma jovem magrela, de cabelos acinzentados e chamada de Rainha de Cintra, havia chegado à corte de Emhyr. O imperador rompeu um caso com sua amante, aumentando ainda mais os rumores de um casamento próximo na corte. Vemos quando a menina é apresentada a Emhyr. Ele lhe dá todas as honrarias, mas, apesar dos rumores, a manda para um castelo distante. O imperador convoca uma reunião com Skellen, líder dos serviços especiais de Nilfgaard, Vathier de Rideau, chefe do serviço secreto militar, e um mago astrólogo chamado Sartisius. Ao mago, Emhyr entrega um pouco de cabelo e pede que ele use magia de localização para rastrear o dono dele, e depois da partida dos Sartisius, Emhyr furiosamente pergunta aos seus homens de confiança quem foi o responsável por trazer aquela Cirila para ele, e fica surpreso quando dizem que foi um meio-elfo e não os seus parceiros do norte. Ali, Emhyr sentencia Vilgefortz, Rience e Cair à morte por traição. A traição de terem lhe trazido uma sósia, e não a verdadeira Cirila de Cintra. No capítulo 6, Ciri acorda em um deserto, com o sol ardendo na sua cabeça e muita dor no corpo. Sede, sol, dor. Ela pensa em Geralt e Yennefer, certa de que eles viriam à sua procura. Ela chora sem lágrimas devido à desidratação. Ciri lembra do que aconteceu na torre, que depois de encurralada, entrou no portal de Torlara e foi arremessada no deserto, batendo nas rochas e perdendo os sentidos por sabe-se lá quanto tempo. Começou a andar, usando o sol como guia, mas acaba se perdendo durante a noite. Vemos muitas páginas do seu desespero, cansaço, fome, suas tentativas de usar mágica para encontrar água, do sol escaldante durante o dia e do frio durante a noite, de descobrir que andou em círculos mais uma vez. Comeu ovos de lagartos que encontrou no deserto, bebia qualquer água que encontrasse, por mais suja que estivesse. E seguia, desmaiava, seguia novamente. Até que em um de seus desmaios, ela é acordada por um cavalinho estranho, um filhote de unicórnio. Até achou que fosse um delírio, mas era real. O cavalinho tinha os cascos e focinhos encharcados. Isso deu esperança para Ciri, que rastejou até uma fonte e se hidratou. Depois disso, Ciri e o unicórnio, que ela batizou de cavalinho, se unem na tentativa de escapar do deserto,
em direção às montanhas que davam de ver no horizonte. E andaram. E andaram. Até que o cavalinho encontrou uma depressão no chão, de formato perfeito circular, que os dois acharam que poderia ser outra fonte de água. Até que um monstro sai de dentro dele. A criatura com garras atacava, e Ciri e Cavalinho tentavam fugir inutilmente na areia espessa. A batalha é dura e horrível. A criatura consegue machucar a perna do unicórnio, mas eventualmente a Ciri consegue matar o monstro com a sua espada. A menina tenta examinar o ferimento, mas Cavalinho não permite que ela encoste e eles seguem caminho em direção às montanhas. No trajeto, haviam outros buracos similares, que os dois desviavam sempre, evitando qualquer tipo de areia que fosse. Entretanto, os ferimentos do cavalinho só pioraram. Descobriram que o monstro era venenoso. Um grande desespero bate em Ciri, que se sente abandonada, que Geralt e Yennefer ainda não haviam vindo buscá-la, que tudo o que aprendeu até ali era inútil. Ciri pensa nos ensinamentos que teve com Yennefer no templo, como havia magia na terra, no ar, na água e no fogo, que na época lhe havia sido proibido, mas hoje ela usaria. Ciri acende uma fogueira e a força preenche, e ela começa a pronunciar um encanto. Ela exige ao fogo que ele cure o cavalinho, e assim o curou. Entretanto, o fogo toma conta de si. Ciri fica louca com o poder, erguendo os braços violentamente e gritando encantos que nem ao mesmo aprender ainda. Invocou uma tempestade para sua sede, e o fogo da fogueira explodia cada vez mais alto, mas ela nem notava. Uma mulher aparece nas chamas e ri de maneira cruel. Você pode tudo, dizem as chamas. Vingue-se de todos os que lhe fizeram mal. Nas chamas, Ciri viu os cadáveres dos Nilfgaardianos que atacaram Cintra, dos Scoia'tael que lhe perseguiram em Thanedd. Mas mais distante, presas em correntes, ela viu Triss, Margarita, a mãe Nenneck. Ela vê Yennefer sendo torturada, Jaskier com uma cabeça no cepo, os bruxos no cadafausto, Vesemir, Eskel, Geralt, Arda, Falca, grita o fogo. Não quero essa força, não quero, renuncio a ela, grita Ciri, e tudo acaba. Ela sente as gotas de chuva, e deita. Não se mexeu quando cascos de cavalo soaram ao seu redor. Não se moveu quando foi erguida por braços fortes. Não respondeu às sacudidas e empurrões, nem aos gritos e às perguntas violentas, vindas de um cavaleiro nilfgaardiano. Não as entendia e não queria entender. No capítulo 7, vemos que Ciri caiu nas mãos de mercenários chamados de Perseguidores, liderados por um general de Nilfgaard, e fingia-se de muda e abobada, apesar de prestar muita atenção, usando as informações que ouvia para se localizar. Ciri se ressentia que o capitão Nilfgaardiano conseguiu o que nem Yennefer e nem Geralt haviam conseguido, encontrá-la. O caminho dos mercenários foi interrompido por outro cavaleiro e seu grupo, onde o líder acabou se atacando em combate com o líder Nilfgaardiano, e os dois acabaram se matando. O grupo do cavaleiro reconhece a menina como aquela que todo o Império estava procurando, e eles e os mercenários perseguidores se unem para clamar a recompensa por Ciri ao prefeito da cidade de Amarillo. Chegando na taverna da cidade, encontram lá outro grupo de mercenários, os Nicírios, com um prisioneiro chamado Kayleigh, o líder de um grupo de baderneiros chamados de Ratos. Os perseguidores amarram Ciri junto a Kayleigh e passam a beber juntos. Enquanto os mercenários bebem e falam sobre as recompensas que vão ganhar, Kayleigh, um menino que deu arrepios em Ciri com o seu olhar maldoso, pede a ajuda da menina para escapar. O plano começa com Ciri pedindo comida e logo tomando posse de uma faca. Enquanto fingia comer, foi aos poucos cortando as amarras de Kayleigh, mas então, jovens entram na taverna e começam a matar os mercenários, os Ratos. Um deles dá a Ciri uma espada para se defender, e ficam impressionados com sua agilidade, mas decepcionados quando ela não finaliza suas vítimas com um golpe mortal. Mesmo assim, Ciri foge a galope com o grupo, sendo seguida pelos mercenários em uma perseguição desenfreada. Quando eles escapam, decidem levar Ciri com eles, pois apesar de ser incapaz de matar, tinha ajudado Kayleigh na taverna e parecia saber alguns truques úteis. Ciri não gosta muito dos ratos e decide partir, mas eles lembram ela que ela não tem mais ninguém. Manipulada pelo seu desejo de companhia, ela fica e se chama de Falca. Naquela noite, Ciri vai deitar afastada dos ratos, mas não se sentindo sozinha pela primeira vez em muito tempo.
Até que então Kaylee se aproxima, dizendo que veio retribuir o favor que ela fez para ele na taverna. Ciri fica paralisada de pavor e vergonha, enquanto o rato começa a desamarrar os cordões de suas roupas. Ela tremia, tomada de medo e nojo, enquanto ele tirava sua blusa. Entretanto, Missile, uma rata loura, aparece e espanta Kaylee, chamando ele de porco. Ciri chora de alívio, enquanto Missile diz que vai ficar tudo bem. Porém, algo a deixa muito tensa novamente. As mãos da rata avançando em seu corpo desnudo. Voltam os sentimentos de medo e nojo, que logo viram uma submissão prazerosa, embora abominável e humilhante. Na manhã seguinte, Ciri acorda ao lado de Missile. Repete para si mesma que não está mais sozinha, mas vai se banhar no rio, querendo se livrar daquilo que já não é mais possível se livrar, enquanto chora. Os ratos eram uma escória. Os 6 acabaram se unindo devido à sua arrogância normal e o seu apreço à violência e desprezo. 6 camaradas que saqueavam e matavam à torto e à direito, a sua crueldade se tornando famosa. E então chegam aos ouvidos do perfeito Jarmarilo que agora eram 7. Juntou-se a eles uma jovem menina chamada Falca, de cabelos louros acinzentados. Suspeitando que talvez seja a menina que Nilfgaard tanto procura, ele repassa suas suspeitas para Stephanie Skellan, do Serviço de Inteligência de Nilfgaard, que manda matar a todos. Todos, incluindo a menina de cabelos claros. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Esses vídeos são muito trabalhosos, é por isso que eles demoram um pouquinho. Se vocês gostaram, não deixem de ler o livro, que é uma leitura fantástica. Isso aqui é só um resumo, né? Mas enfim, deixe seu like e compartilhe, são muito importantes pra gente. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações. Beijão, que Melitele abençoe vocês.